Então, voltamos aqui a mais uma aula de instrumentação industrial e controle de processos, né? Esse acompanhamento dessa disciplina, que é uma disciplina muito importante, né? E devido a isso também estou tendo este trabalho extra de fazer esse acompanhamento online com vocês. Enfim, vamos conversar. Paramos aqui no slide 33, na aula número 2. Enfim, comecemos a falar então de controle em malha aberta e controle em malha fechada, certo? O que vem a ser então um sistema de controle. Perceba o seguinte: sempre que você quiser controlar algum processo, você vai ter de arranjar os seus instrumentos e os equipamentos que fazem essa lógica, certo? A lógica que você quer executar, você vai ter de arranjar esses equipamentos de uma determinada forma. A essa forma com a qual você arruma esses equipamentos para fazer essa automação, a gente chama isso de que você diz assim, né, que você está arranjando esses equipamentos em forma de malha, em uma certa malha. Aí, por isso aqui, ó, que a gente tem essas definições de malha aberta e malha fechada, que a gente vai conversar sobre isso nessa aula, beleza? Então, os sistemas de controle são classificados em dois tipos: sistema de controle em malha aberta e sistema de controle em malha fechada. A distinção entre eles é determinada pela ação de controle, que é componente responsável pela ativação do sistema para reproduzir, né, controlar a saída. Então veja, você sempre vai estar preocupado com o quê? Você vai estar preocupado sempre com essa sua ação de controle, né? Então, se você for um sistema de controle em malha aberta, você vai ter, como a gente vai ver lá na frente, um determinado controle, digamos assim, mais limitado, né, nessa malha aberta. Já se você for um sistema de controle de malha fechada, você vai conseguir, com o resultado, né, da saída do seu sistema, você pegar aquele resultado, gerar um sinal de erro e controlar a entrada, né, e consequentemente também a saída. Enfim, vamos lá. Sistemas de malha aberta. A definição, né, é aquele sistema no qual a ação de controle é independente da saída. Portanto, a saída não tem efeito na ação de controle. É aquilo que eu conversei aqui com você rapidamente, né? Você tem aqui, ó, entrada do sistema, um controlador qualquer, certo? Nessa malha direta, certo? Nesse diagrama de blocos aqui básico. Você tem uma entrada, um controlador exercendo alguma função qualquer, certo? De controle. Ó, planta o processo em si e você tem a saída. Ponto final. Entrou, controlou, tem o processo, saída. O meu controle se baseia simplesmente nessa malha direta aqui, ó. Beleza? Então, meu controle fica limitado, né, a essa malha direta. Eu não tenho o que a gente chama de feedback, né? Eu não consigo pegar nenhum sinal dessa saída para dizer ela está boa ou está ruim, né? A saída vai estar lá e ponto. Beleza? Já veja, aqui no sistema de controle em malha fechada, a coisa já muda. Perceba o seguinte: sistema de controle em malha fechada é aquele no qual a ação de controle depende de algum modo da saída. Portanto, a saída possui um efeito direto na ação de controle. Perceba aqui esse desenho. Eu quero que você perceba esse desenho aqui, esse diagrama de bloco. Novamente, como antes, eu tenho aquela malha direta, né? A malha direta aqui, ó. Entrada, um controlador qualquer, o processo acontecendo e a minha saída, o meu resultado. Perceba aqui, ó, peguei esse meu resultado e criei uma malha que a gente chama de realimentação, malha de feedback, certo? Peguei o resultado da saída, ó, através do elemento de medição e joguei no começo para gerar um sinal que a gente chama de sinal de erro. Ou seja, vou ver o que é que está saindo e joguei para o começo aqui para o controlador para ver se realmente é aquilo que eu quero, certo? Se for aquilo que eu quero, tudo bem, o processo continua. Se não for, o sinal de erro que está sendo gerado aqui vai fazer o seguinte: modificar, e esse controlador vai então atuar no sistema, né? Para fazer com que exatamente o sistema volte a funcionar de maneira correta. Então,
esse sinal de erro aqui, essa realimentação aqui é extremamente importante, dá uma controlabilidade maior ao sistema como um todo. Tranquilo? Então esse é o sistema de malha fechada. Você tem necessariamente essa malha de realimentação. Tipos de sistema de instrumentação na indústria. Novamente, só definindo aqui, dando um exemplo, né? Ó, sistema de malha aberta, a gente viu lá, que não tem realimentação. Sistemas de aquisição de dados, por exemplo. Você tem um sistema de aquisição de dados e um sistema de malha aberta, certo? Sistema normalmente passivo, certo? Sistema de malha fechada. Um exemplo de sistema de malha fechada tem sistemas de supervisão e controle. Eu preciso controlar de fato, preciso estar fazendo a supervisão da minha variável de saída para ver se ela está adequada ao que eu quero. Eu tenho um sistema de malha fechada, certo? Porque eu vou pegar essa saída e gerar aquele sinal que a gente viu, aquele sinal de erro, certo? Para controlar o sistema de fato. Sistemas de segurança e intertravamento, né? Aqui, ó, esse exemplo grosseiro aqui de diagrama de bloco, certo? Tem uma entrada aqui qualquer, processo, saída. Tem uma realimentação aqui, ó, monitoração, controle e atuação. Então é aqui também uma maneira da gente ver, né, que esse sistema aqui seria um sistema também de malha fechada. Por quê? Porque eu tenho a minha saída sendo lançada na entrada, né? E esse aqui, esse exemplo aqui, é um exemplo o quê? Malha aberta ou malha fechada. Vimos em sala de aula também, né? Então, ó, esse exemplo aqui, ó, vamos analisar. Tem uma válvula aqui, certo? De comando manual, o vapor está entrando aqui por essa tubulação. E tem também, ó, uma entrada de um fluido a ser aquecido. Então o vapor está entrando por aqui para aquecer o fluido. Beleza? Passou aqui o processo em si, né? Tem uma saída de um condensado. Tem um indicador de temperatura, né? Elemento primário de temperatura fluido aquecido. Ou seja, eu estou vendo, medindo realmente a temperatura do fluido que entrou aqui para ser aquecido. Perceba, isso aqui é apenas um indicador. Estou vendo se o fluido está na temperatura desejada ou não, né? Apenas isso. Só estou indicando aqui. Um elemento indicador, né? Tem de ter um receptor aqui que está mandando o sinal para esse indicador. Mas enfim, perceba. Tem entradas, saídas, né? Agora eu te pergunto o seguinte. Tem algum tipo de realimentação? Por exemplo, eu estou pegando essa temperatura e gerando um sinal de erro? Não. Então é um sistema de malha aberta. Beleza? Poderia ter 1000 entradas e 1000 saídas aqui. Se eu não tivesse necessariamente essa realimentação, a gente diz que o sistema é um sistema de malha aberta. Isso aqui é um exemplo de quê? Malha aberta ou malha fechada. Pense um pouquinho. Pelo que a gente já falou, você já matou a charada, né? Tem uma entrada aqui de vapor, né? Perceba. Sala de água fria tem um processo em si. Condensado e água aquecida. Peguei aqui, ó. Esse elemento primário aqui, ó. Gerei um sinal, levei para onde? Para um controlador. E esse controlador vai atuar nesse elemento final aqui. Ou seja, deixando mais ou menos vapor entrar por aqui para aquecer essa água. Ou seja, peguei a saída, girei um sinal e levei para onde? Para um controlador. E esse controlador vai atuar na entrada do sistema. Ou seja, esse é um sistema de malha fechada. Por quê? Porque eu peguei o sinal da saída e joguei na entrada. Beleza? Usei o sinal da saída para controlar o meu processo. Sistema de malha fechada. Beleza?
Classificação de instrumentos de medição. Então, perceba, os instrumentos, né, de medição, né, quando você vai classificá-los, né, na verdade, existem vários métodos de classificação desses instrumentos de medição, né, dentre os quais podemos destacar o seguinte: nós podemos classificar os instrumentos de medição, ó, basicamente em três áreas, digamos assim, né? Classificá-lo devido à sua função, a função que ele está exercendo. Podemos classificá-lo também devido ao seu sinal transmitido ou sinal de suprimento pelo qual ele está sendo alimentado, e também pelo tipo de sinal que ele envia, né? O tipo de sinal que ele trabalha. Então, basicamente, são essas três formas que a gente tem aqui, ó, de classificar um instrumento. Beleza? Então vamos lá, ó. Classificação por função, aqui começa, né? Classificação por função, depois teremos alguns exemplos aqui, ó. Para a aula não ficar muito prolongada, certo? Encerramos por aqui. Slide 40. Terminamos em classificação dos instrumentos de medição. Beleza?